irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical, da nossa MLPI de Osasco. Essa aqui é uma aula da classe de adultos, né? Hoje, 26 de dezembro de 2021, último domingo do ano de 2021. E vamos falar um pouquinho, né, dando continuidade no estudo da nossa revista. A revista é essa Palavra Viva. Tem como título Quem Consegue Ouvir Isso? Né, os discursos de Jesus, né, com base no livro de João. E caso seja a primeira vez, né, que o irmão ou a irmã esteja assistindo, né, a uma aula nossa, temos aí as outras lições e também os outros estudos disponíveis aí na playlist da nossa igreja, né? Então fica aí o convite para caso, né, não conheça, né, não tenha visto as outras lições, estão aí disponíveis no canal do YouTube. E dando continuidade, né, vamos falar hoje a lição número 11, vai falar sobre a videira verdadeira, né? Vamos falar um pouquinho da pessoa de Jesus usando essa referência, né, com relação à videira. E antes de nós iniciarmos propriamente dita a nossa aula, pedir, né, que o irmão ou a irmã abaixe sua fronte, feche seus olhos, nós vamos colocar diante da presença de Deus no momento de oração. Santo Eterno Deus e Pai, nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, neste momento, para que ao lermos a Sua palavra, Senhor, possamos, através da ação do Espírito Santo, Senhor, ter um entendimento de acordo com o que o Senhor quer que nós entendamos. E ao lermos e possamos entender a Sua mensagem, ao término desta aula, possamos também colocar em prática esses ensinamentos, Senhor, e não seja meramente um estudo teórico, um estudo histórico da Bíblia, mas sim um estudo com o objetivo de aprendermos um pouco mais para podermos praticar nos nossos dias a dia. Tudo isso nós pedimos e já agradecemos o nome por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então iniciar o nosso estudo nessa manhã e como, né, introdução, né, a gente sempre tem uma referência bíblica, né, sempre tem um texto para nós apoiarmos a nossa meditação, a nossa aula. E nessa manhã o nosso texto base, como eu disse, né, a revista se baseia no livro de João, as lições vêm uma sequência, né, de capítulos. E nesta aula nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 15, os 6 primeiros versos. Vou estar lendo para os irmãos, se quiser abrir a sua Bíblia, também acompanhar a leitura. João 15, de 1 a 6, é uma passagem que tem aqui, né, também na minha Bíblia como subtítulo A Videira e os Ramos, né? E essa passagem, o texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, essas são as palavras, né, de Jesus ali, né, juntamente com os seus discípulos, né,
E aí a gente tem, né, essa continuidade dos estudos, né, das falas, né, de Jesus ali com seus discípulos. A gente já vem estudando um pouquinho, né, algumas outras referências, né, dos capítulos anteriores, e só contextualizando, né, rapidamente o cenário, né? Então Jesus estava ali, né, no momento da instituição da Santa Ceia, né, que a gente diz a sua última ceia, e já havia, né, identificado, óbvio, Deus, né, Cristo já sabia desde o princípio, né, quem iria trair, mas já havia, né, indicado ali dentre os discípulos, tinha indicado Judas. E dando continuidade, né, após todos esses fatos, esses acontecimentos, vem então essa referência, essa fala desse trecho do capítulo 15. Então, só para fazer uma, né, não, contextualizar aí o momento em que essa fala acontece, para quem, né, quem estava ali ouvindo esse discurso. E então é na presença de Jesus com os discípulos, já, né, sem a presença ali de Judas. Mas mesmo, né, só retomando algumas questões aí que a gente falou rapidamente nas últimas lições, mesmo Jesus sabendo que estava chegando a sua hora, né, que ele seria condenado, seria preso, condenado, ia ser crucificado, morto, e mesmo assim a preocupação dele não era com o que iria acontecer com ele, mas sim o como ele deixaria, né, a mensagem que ele gostaria que os discípulos ali continuassem, né, pensando e entendendo qual era o papel que cada um ali tinha que desempenhar, tá? Mas retomando aí a nossa aula, voltando, né, para o nosso texto. Então, no texto né, que hoje, né, o texto que estudaremos hoje, ele se apresenta como a videira verdadeira, né? Então, vem dando aí uma continuidade dos ensinamentos de Jesus. A gente já viu outros, né, nas aulas anteriores, mas hoje ele vai tratar desse ponto. Qual a importância de entendermos essa figura, né? O que é isso, né? Qual que é a mensagem que nós podemos extrair desse trecho, dessa fala de Jesus, né? O que ela nos ensina, o que ela traz para a gente de conhecimento, de mensagem para que a gente possa, né, ter um aprendizado um pouco maior. E além disso, né, isso tem alguma aplicação para a vida da igreja, né? Algo que aconteceu lá atrás, né? É simplesmente uma questão histórica, a gente aprende para poder saber que existe, que aconteceu, ou realmente isso, né, tem uma mensagem que a gente pode aplicar, né, tem um fundamento que vai trazer uma informação e vai trazer um ensinamento para a gente aplicar nos nossos dias, né, atuais. Então, dentro de toda essa mensagem, né, o que a gente extrai de aprendizado para aplicação, né, na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, né, no nosso dia a dia. Então, a gente vai ter alguns pontos. Então, partindo para o nosso primeiro ponto, uma palavra inicial, né, a gente entender um pouquinho dessa referência, o que isso significava, né, porque que, de repente Jesus, né, ali no meio dos ensinamentos, traz essa mensagem, traz essa palavra, né, o que isso tinha de significado. E aí a gente vai remeter um pouquinho para o Antigo Testamento, né, ter essa visão, ter essa ideia. É uma coisa que eu sempre, né, gosto de destacar, acho que melhor do que a gente tentar ficar aqui explicando, exemplificando, é a gente usar a própria Bíblia para explicar os fundamentos da Bíblia, né? Então a gente diz a Bíblia pela Bíblia, né? E aí a gente trazer alguns textos também para a gente entender um pouquinho do porquê dessa mensagem, o que isso tinha de significado, né, para os discípulos ali, para o povo judeu, para eles se atentarem ou ser algo significativo para eles. E aí a gente trazendo uma referência, né? Salmo 128, 3. Então vou trazendo uma mensagem do Antigo Testamento, né? Então não era algo que Jesus inventou ali, tinha um significado e tinha um conhecimento também da parte dos judeus. E aí se a gente pegar esse texto, Salmo 128, 3, diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera,
teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então a gente vê aí, né, que lá atrás, no Antigo Testamento, já havia essa referência, né, da videira, dos frutos, da multiplicação. Então não era algo que estava sendo inventado ali, né? Então Jesus, né, como a gente sempre coloca essa referência, né, traz informações, né, de que ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, e remetendo a coisas que próprio Deus havia, né, muitas vezes, né, falado através dos profetas, os manifestado a presença do povo, né, e fazendo com que relembrasse algumas promessas e alguns feitos da parte de Deus, e que agora, né, Jesus, como sendo o Filho, né, que veio ao mundo encarnado, fosse realmente, né, relembrar isso para o povo judeu. Se a gente pegar mais um texto, Jeremias capítulo 2, Jeremias 2, verso 21, diz assim: Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Né? Então a gente tem aí duas passagens, né? Uma em Salmos, outra em Jeremias, lá no Antigo Testamento, falando a primeira dessa questão de produzir frutos, né? Ser frutífera. E no segundo momento, né? Quando fala lá na questão, né? Quando o povo, né? de Israel faz adoração a Baal, né? Um dos momentos, né? Que o povo judeu acha que, né, Deus abandonou, Deus esqueceu, e aí a gente, né, vamos resolver por conta própria, e cada vez que a gente faz isso, é, geralmente o resultado não é tão bom, não é bom, né, quando a gente tenta fazer as coisas de maneira humana, né, com pensamento humano, sem pedir orientação, sem pedir o discernimento e a instrução de Deus. E aí aqui, né, vem essa questão, né? Olha, plantei, né, com uma excelente vídeo, uma excelente origem, né, uma excelente raiz, e aí você faz isso, acontece isso, né? Ou seja, é toda essa questão, né, de não produzir o esperado, não produzir, né, a não produção, né? Mas, né, temos, né, os que nunca foram de fato crentes, né? E para essas pessoas, né, para elas a relação com a videira, embora próxima, era meramente externa, né? Então se a gente usar esse texto, segunda passagem aí que nós lemos de Jeremias, é exatamente isso, né? Então você fala, nossa, né, a pessoa, as atitudes dela, né, nem parece que é cristão, né? Então muitas vezes a gente ouve isso, né, com relação a algumas pessoas, mas cada um, né, tem aí suas atitudes, tem os seus pensamentos, né, e a gente vê de fato, né, quando essa referência, né, dizendo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente nessa questão aí, né, de estar, não estar junto a Cristo, né, essas atitudes, seus comportamentos, mas a gente tem em mente isso, né, o fato, né, e trazendo também já para os nossos dias, né, acho que isso que é importante, o fato de você estar, frequentar uma igreja não necessariamente significa estar em Cristo. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Somente, né? E aí trazendo, né, as próprias palavras de Jesus, não estou inventando nada aqui, isso aqui não é pensamento meu, né? Ao contrário, fala de Cristo, né? Se você realmente, né, quer ser um cristão, quer ser uma verdadeira adorador e seguidor
de Cristo, você precisa nascer de novo. Né? E esse nascer de novo, né, é ser uma nova pessoa no sentido de que antes, né, nós, como pecadores e totalmente distantes da presença de Deus, através da pessoa de Cristo, do seu sacrifício na cruz, a gente tem acesso. E quando a gente, né, se converte, né, faz uma conversão, ou seja, você estava indo rumo à perdição, você faz, né, uma meia volta, né, e você vai novamente ao encontro, né, daí saindo da perdição e indo para a glória, né, indo para o caminho de Deus. Então, o que eu quero dizer é, se não houver essa conversão, não houver esse novo nascimento, não adianta, né, eu falo, a gente vê, né, salvação a gente não adquire por descendência, né, então não adianta nascer num lar cristão, não se adquire por presença em cultos, em atividades religiosas, não é isso, né? Não é como a gente brinca, né? Não é cartão de fidelidade, né? Você vai lá e ganha seus carimbinhos, está garantido. Não é isso que funciona, não é assim que as coisas caminham. E então é simplesmente só pelo fato de crer e aceitar como Cristo sendo o seu único e suficiente Salvador. E é aqui que ele fala essa questão. Né? Muitos, né, ouviram, muitos, né, ouvirão, né, a palavra e não vão crer. Né? Mas muitos também, né, vão ouvir e vão crer e vão ter vidas transformadas. Então, os verdadeiros crentes, né, são representados por aqueles ramos que, ao permanecerem na videira para sempre, produzem frutos. Né? Então, é aqui que é esse ponto. Então, a gente trazendo, né, sendo um contexto inicial, a gente tem essa questão. Aqueles que estão presos, mas não estão se alimentando, presos no sentido de estarem juntos, né, aqui na videira, fazem parte ali do ramo, né, estão presos à videira, né, mas não estão se alimentando do que vem sendo transmitido ali, né, pelos ramos e todos nesse sentido do fruto. E a mesma coisa, né, que a gente tem na questão do dia a dia, do nosso convívio e na nossa frequência com relação à procura e à experiência com as coisas de Deus. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Item 2, a videira verdadeira, né? E aí partindo, né, dando esse contexto, né, inicial, a gente vai para o segundo ponto, onde realmente a gente cai nesse sentido de Cristo ser a videira verdadeira. E aí a gente volta para o nosso texto, e aí a gente vai ler só a parte A do verso 1 do capítulo 15, que a gente já leu, que diz assim: eu sou a videira verdadeira. Então aí, voltando, né, a mais um dos pontos do eu sou, né, Jesus usando essa terminologia, usando, né, esse contexto, usando essa referência, né, de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, né, referenciando aí, como a gente já viu em outras lições, né, que Deus também se manifestava dizendo, vai lá, ele diz quem te enviou foi o eu sou, né, quando falava para Moisés. Então, trazendo esse paralelo, e isso, né, traz para a gente, né, sendo Cristo a videira, sendo Cristo aquele que realmente, né, vai trazer a vida novamente para todos nós que estávamos mortos nos nossos pecados. E um ponto importante, né, o destaque que nele, Cristo, né, a igreja encontra a sua unidade, a sua vida e a sua fertilidade, né? Então tudo isso na pessoa de Cristo e deve ser realmente o centro, né? Então o objetivo principal, né, da onde vem, se a gente dizer assim, né, da onde vem
toda a energia, toda a luz, toda a referência, todo o caminho, e aí eu estou falando isso porque foram as lições que a gente já tratou anteriormente, né? Onde Jesus fala que ele é o caminho, né? Uma das passagens, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aí a gente usando, né, toda essa questão dele ser a luz, dele ser o caminho, dele ser a verdade, né, e tudo isso fazendo com que ele traga novamente vida em vinda em abundância, né, vida eterna. Então isso aqui nada mais é do que, né, trazer mais um ponto de referência, uma mensagem de que as coisas devem ser centradas na pessoa de Cristo, né? Então esse é um ponto importante para a gente destacar, onde realmente, né, a igreja, e aí quando a gente diz igreja, não estou falando de placa, de nome, não estou dizendo do templo, da construção, e aí quando a gente usa a referência igreja, a igreja sou eu, é você, cada uma das pessoas, né? Então, diferentemente do que a gente vê e ouve, né, muitas vezes por aí, a igreja não é de uma pessoa, a igreja não é do pastor, a igreja, né, não é aquela igreja X do nome Y, do nome Z, né? A igreja verdadeira é de Cristo. E aí a gente ter essa referência e ter isso em mente, eu acho que, né, esse é o ponto principal, porque afinal de contas não foi nenhum líder religioso, né? Não foi nenhuma outra pessoa que foi lá e morreu na cruz por você, por mim, por cada um de nós. Foi Cristo. Então, quem fez o sacrifício em nosso favor foi Ele, e é a Ele que nós devemos todo esse acesso a Deus, né? Esse caminho e essa possibilidade de restauração. Então, Ele é a pessoa na qual cada um de nós cristãos devemos ter como referência, devemos ter como foco, né? Então, olhando a pessoa de Cristo para que a gente continue no caminho. Então, realmente, ele é a videira verdadeira, ele tem né, esse poder, né, de que, através do seu sacrifício, ser um, o caminho, né? Então, como a gente estudou em outras lições, a gente já estudou isso em outras lições, né? Ele é o caminho, não é um dos caminhos, ele não é uma das verdades, né? Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem essa mensagem vinda da pessoa de Cristo. Então realmente, né, ele é que vai nos nutrir, né, dar toda essa possibilidade da gente ter acesso novamente a Deus. Tudo bem? Terceiro ponto, vamos falar um pouquinho, né, rapidamente da questão do agricultor, né? E aí a gente vai ler a parte B. Eu só li a parte A, né, que fala que, né, onde Jesus diz que eu sou a videira, e a parte B do nosso primeiro versículo diz que e meu pai é o agricultor, né? Então, usando essa referência, a gente tem, né, então essa explicação da parte de Cristo, né, dizendo que eu sou a videira, né, então aquele que está, né, o principal, que da onde os ramos vão se apegar e vão receber, né, o alimento necessário para a produção e para sua manutenção, mas que quem cuida, né, às vezes quem cuida de nós é Deus. Então isso é algo importante, eu acho que, né, não só a gente tem, né, acho que essa figura de Cristo, mesmo tendo todo essa questão, né, de ser também a pessoa de Deus, né, fazer parte ali da Trindade. Não vamos entrar aqui no estudo da Trindade, né, da pessoa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e a questão do Espírito Santo, mas Jesus, né, sabe, né, tem essa ideia e essa mensagem de que, né, realmente mesmo ele sendo filho de Deus, tem também, né, essa questão de Deus também agir na sua vida, né? Então ele está ali
demonstrando as coisas que estão acontecendo, mesmo tendo todo ele poder, ele sempre também tem essa referência, né, dizendo, meu pai me enviou, e aí a gente tem outras passagens onde também, né, ele não traz exclusivamente para ele, né, essa questão, mas também tem essa mensagem de que existe Deus Pai, né, e aí aqui é uma delas, né, então eu tenho todo esse, né, eu vou dar um alimento para vocês, mas fiquem tranquilos porque também Deus está cuidando de tudo e Deus está no controle de toda a situação, e aí foi como eu também comentei na lição passada. Essa é talvez a única tranquilidade que a gente tem, sabendo de que Deus está no controle, por mais caótico, por mais crítico que esteja a situação. E há uma esperança também, né, de que tudo está debaixo da proteção e do cuidado de Deus. E um ponto importante, os ramos, e aí seriam cada um de nós, requerem muitos cuidados para que possam dar frutos, né? Ou seja, Deus sabe disso, sabe que a gente pode cair, pode pecar, pode, né, cometer alguns deslizes, mas graças a Deus a gente pode se redimir, pode pedir perdão e continuar a nossa caminhada, né? E esse ciclo que pode se repetir várias vezes em nossa vida, porque afinal de contas, né, enquanto estivermos aqui, continuaremos pecadores, vamos cometer falhas, né? Óbvio que não sejam coisas intencionais, não sejam coisas de propósito, não sejam premeditadas ou algo que a gente programe a fazer. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Não é, já que eu sou pecador, então não vou me preocupar com isso. Não. A gente sabe que a gente pode errar, mas que o nosso esforço seja para que não vamos fazer as coisas erradas. Vamos nos esforçar. É garantia? Não é. Não temos nenhuma. Né? E aí foi como eu falei no começo. Quando a gente tenta fazer as coisas na nossa cabeça, as coisas geralmente, né, não dão certo. E com essa visibilidade e essa dependência a gente tem isso, né? Que quando esse ciclo, né, se repete, né, de cairmos, reconhecermos o erro, pedimos perdão e retomar a caminhada, né? Isso diz com relação, né, aos ramos necessitam de renovação diária. E aí a gente vem aí falando do plano da salvação, né? Então aí, né, rapidamente a gente tem, né, a questão da conversão, onde você, né, reconhece que Cristo é seu único e suficiente Salvador, aí você se converte e aí você começa um caminho de santificação. E isso daí é dia após dia, né? Um dia após o outro. E isso aí, toda vez que Deus permite a gente, né, abrir os olhos, acordar, a gente começa uma nova caminhada no dia. E aí a gente precisa estar atento a tudo isso e preparados, né, para tentar ao máximo fazer as coisas da maneira não como eu quero, não como as pessoas que queiram, mas da forma que Deus nos instrui, né? E que isso é algo que a gente precisa de um trabalho diário aí, uma manutenção, senão as coisas acabam desandando, né? Então, graças a Deus, ele é o agricultor, ele cuida, ele vai ali, né, joga um pouquinho de água, um pouquinho mais de adubo, ajuda, né? E nós temos, para os cristãos, tem esse acesso através da pessoa de Cristo e temos essa confiança de que mesmo nós não merecendo e sendo pecadores, Deus nos guia, nos orienta e nos protege. Acho que esse é o papel, né? Tá aí como agricultor, então trazendo para os nossos dias a dia, a gente ter essa tranquilidade que o papel dele a gente pode ficar tranquilo que ele está fazendo. A gente tem que se preocupar com o nosso, né? Então a gente está realmente fazendo o nosso papel. Essa que é a preocupação. Caminhando por quarto item, né? Vigor e frutificação. E aí a gente vai usar também um verso do nosso texto base, só que agora o verso 4, que assim diz: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira,
assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. E aí, se a gente usar mais uma referência, voltando lá para o comecinho do livro, né, de João, e a gente lê João 3,3, que diz assim: a isto respondeu Jesus, isto o que, né? Então, a visita de Nicodemos a Jesus, né, perguntando lá, né, mas, né, o que vocês dizem, né? Ele queria saber um pouquinho mais, né? Porque ele fazia parte ali, né, dos fariseus, e aí ele queria conhecer um pouquinho mais, né? E aí então Jesus responde, né, seu questionamento, né? Então diz assim, verso 3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então foi o que eu falei lá atrás, né, na questão do novo nascimento, da conversão, né, que realmente, né, e aí tem toda uma continuação dessa conversa, né, e aí ele, só contextualizando rapidamente, né, então aí ele vai interpretar, né, literalmente as palavras de Jesus, né, como é que a gente vai voltar, né, para nascer de novo, sendo grande, então como é que funciona, como é que é isso? E aí Jesus fala, não é isso que eu quero dizer, né? Presta atenção, muita calma nessa hora, né? Não é isso, é um novo nascimento, é outro nascimento, não é nascimento físico, né? Então aí começa esse diálogo, se, né, de repente o irmão não lembrar ou não conhecer essa passagem, fica a sugestão, ler capítulo 3 do livro de João, né? Que vai falar um pouquinho sobre o novo nascimento, nessa questão. Mas retomando, né, então, essa questão, né, do vigor e da frutificação, usando esses dois textos como referência, aí já falei um pouquinho, né, de Deus sendo agricultor, Jesus sendo, né, o alimento, né, aquele que, né, como se fosse uma árvore, né, a raiz, né, o caule que vai transportar ali todo o alimento para todos os galhos, né, que vai dar a vida, né, para que continue a produção dos frutos, né? E aí realmente, né, a gente remete já comentários de outras aulas, né, de outras lições. Mesmo nós sendo cristãos, conhecendo a palavra, a gente não tem poder para fazer absolutamente nada. A gente é só um mero instrumento na mão de Deus. Então, por mais que a gente estude, conheça, aprofunda e se especialize por si só, a gente não tem poder para fazer absolutamente nada. A gente só tem agradecer a Deus por a possibilidade de estar conhecendo um pouco mais essa palavra, vivenciando ela no dia a dia, na medida do possível, né? Tentando fazer as coisas certas na ótica de Deus, né? Sob a ótica de Deus, mas a gente não tem poder nenhum, não importa seja líder de um grupo, um ministério de uma igreja, todo mundo tá, como a gente brinca, todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma situação. E por si só a gente não tem poder absolutamente nenhum, zero, totalmente zero. Se a gente não estiver se colocando à disposição e sendo como um mero instrumento nas mãos de Deus. Então, esperar que o homem, né, como sua própria natureza, do seu próprio esforço, né, que o homem frutifique sem que permaneça em Cristo é ainda mais tolo do que esperar que um ramo que foi cortado da videira produza uvas. Então, se você pegar aquele ramo que estava preso ali, que até produzia pouquinho, né, alguma coisa, quase nada, mas ainda tinha alguma produção. Se você arrancar e cortar e jogar ele fora, ele não vai, né, por si só. Ele não tem esse poder, não tem essa autonomia de produzir. Assim, a mesma coisa somos nós, né? Então, se nós não estivermos alicerçados e diante da presença de Deus, a gente não vai poder fazer absolutamente nada. E não que a gente possa, se tiver, a gente só faz se tiver sob a ação de Deus e a ação do Espírito Santo nos iluminando e nos orientando. Essa é a nossa questão. E
né, quem não tá, e aí a gente tem, né, ou seja, a gente está num caminho de tentar, né, estar na presença de Deus, fazer a coisa certa, mas como a gente vê, muitos não querem, muitos não acreditam que isso não é uma verdade, que isso daí são invenções e que a mensagem não faz sentido. E a mensagem, né, que a Bíblia traz com relação a isso, né, quem rejeita a luz, quem rejeita Cristo, quem rejeita o sacrifício e não crê como sendo seu único e suficiente Salvador, a própria palavra de Deus a gente vê lá no nosso texto, no capítulo 15, né, a própria palavra de Jesus diz que no primeiro momento ele é lançado fora, e depois que ele for lançado fora, depois de um tempo, esse fruto vai secar, porque ele não vai ter alimento. Aí simplesmente, né, o que acontece? Faz um apanhado, pega tudo que tá, né, que caiu da árvore, tudo que tá ali seco, que não serve para nada, é lançado no fogo e aí ele é queimado, né? Então, simplesmente fazendo essa analogia, é a mesma coisa com a nossa com o nosso destino, né? Então, se a gente estiver dentro da presença de Deus e nos colocando diante de Cristo e procurando fazer os seus ensinamentos, a gente, né, tem acesso à vida eterna. Se a gente não aceitar isso, não vivenciar isso, né, como uma verdade absoluta, o nosso fim é terminar, né, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tem meio termo, não tem. Aqui a Bíblia ela é bem clara com isso, não tem meio termo, né? Não tem talvez, não, é sim ou não, né? E a Bíblia é bem clara com relação a isso. Ou você aceita, né, o sacrifício de Cristo e tem acesso a Deus e tem a vida eterna, ou você vai ser direcionado ao inferno, que não tem rodeios com relação a isso. E de uma coisa, né, a gente tem essa certeza de que Deus é amor, mas acima de tudo Deus também é justo. E ele sendo, né, a justiça dele não falha, a justiça dele não tem como recorrer, né? Não tem instância superior que possa revogar essa decisão, né? Que possa reverter a decisão e a palavra de Deus. E Deus ele não se contradiz, você pode ler a Bíblia inteira, não tem nenhuma questão que ele fala sim, lá na frente fala não, ou que ele falou não e depois falou sim, né? Justamente ele mantém a sua decisão, mantém a sua posição e tudo está transcrito na palavra de Deus, na Bíblia, né? E aí esse é o caminho, né? Então, ou a gente tem acesso à salvação, à vida eterna, diante, né, estando na presença de Deus, ou a gente tem, se não está no céu, está no inferno. Então, não tem aqui meio termo, ou talvez, ou e se, não tem se, não tem talvez, não tem nada disso, né? A Bíblia é bem clara. Então, caminhando aí para a nossa conclusão da nossa lição, desta, com relação à videira, né, na pessoa de Cristo, uma mensagem, né, acho que vai sintetizar tudo isso que nós tratamos nesta aula, né, é isso. A nossa união com Cristo necessariamente produz muitos frutos, né? E aqui a gente toma um cuidado, eu não estou dizendo aqui prosperidade no quesito bens, finanças, patrimônio, não é isso, né? Produz frutos sob a ótica de Deus, onde você, né, e aí a gente, não vou entrar aqui no estudo, né, que daria mais um tempo de conversa, mas que a gente tenha quando a gente diz isso, são os frutos do Espírito, né, e aí a gente tem lá, né, amor, benignidade, longanimidade, vários dades da vida que vão traduzir em atitudes, comportamentos, né, isso, frutos nesse sentido, tá? Não é questão financeira aqui, ser bem sucedido, não é isso que a gente está pregando e não é isso que a palavra de Deus diz, tá? Então, frutos nesse sentido. Então, você procurar na Bíblia quais são os frutos do Espírito, dá mais uma aula ou duas
com relação a isso, ou cada um dos frutos do Espírito dá uma lição, né, para a gente entender um pouquinho o que é cada um. Então é bastante conteúdo. Fica o desafio, queira conhecer um pouco mais, né, sobre os frutos do Espírito. O irmão e a irmã tem essa lição de casa, caso, né, não lembre, queira recordar tudo isso que está relacionado a essa passagem, a esses textos, né? Então fica aí essa dica, né, para os irmãos irem atrás dessa informação. E aí, né, os frutos devem ser vistos na obra da graça em nossa vida, de modo que Deus seja glorificado em nós, né? Então, só reforçando o que eu já havia dito, né? Então, a gente tem essa produção, vamos assim dizer, mas que não vai, né, não vai me engrandecer, não vai me enaltecer, não é isso. A gente não é merecedor de nada, mas que a obra, né, de Deus, que a sua graça, a sua misericórdia seja vista através das nossas atitudes, do nosso comportamento, né? Então os irmãos precisam ter isso em vista, né? Então, produção de frutos com relação ao comportamento, atitudes, e que isso reflita a mensagem e fala, realmente, né, a pessoa que está vinculada a Deus, a Cristo, tem um diferencial, e que esse diferencial seja, né, no final de tudo, né, a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, não eu, não você, a gente é mero instrumento nas mãos de Deus. Então, com isso, a gente conclui a nossa lição. E aí eu retomo esse último tópico aí que a gente já comentou anteriormente, né? Que a igreja encontra sua unidade, sua vida e sua fertilidade em Cristo. E todos os fundamentos, tudo que a gente procure estudar, conhecer, aponte para a vida e o ministério de Cristo, que vai dar acesso a Deus. Então, essa é a mensagem da nossa lição para essa manhã. Espero que possa ter transmitido um pouquinho mais da palavra de Deus. Temos, né, esses textos, a possibilidade de reler, conhecer um pouquinho mais, entender os ensinamentos da pessoa de Cristo, e espero que nessa manhã eu tenha sido instrumento das mãos de Deus e possa ter conseguido passar um pouquinho mais da mensagem que a Bíblia traz para os nossos dias. Fica aí o convite para a próxima aula, lição número 12, transmitindo aqui texto básico, João capítulo 16, né, de 1 a 24. Fica aí os textos de apoio semanal, né, para que tenha aí um pouco mais, né, de referência bíblica do tema que vai ser o discurso do Espírito. E Deus nos abençoe, que Deus continue nos guiando, nos orientando, e mesmo nós sendo imperfeitos, sendo falhos, possamos, né, ter essa missão de estarmos na presença de Deus, mesmo sendo pecadores, e que a única esperança que nós temos é a vinda de Cristo e acesso à vida eterna, que isso seja, né, o nosso alimento seja a nossa renovação diária, né, rumo à nossa santificação, e que Deus continue nos guiando, nos orientando, nos protegendo, mesmo diante de todo o cenário, situação, que por mais crítico as coisas possam parecer, tenha uma certeza, Deus não te abandona, não me abandona. O que muitas vezes a gente faz é dar uma fugida dele, né? A gente dá uma escapada, mas a certeza a gente tem que, se a gente, né, reconhecer isso e voltar para o caminho, ele está lá de braços abertos para nos receber. Deus te abençoe, nos abençoe, dê um dia de descanso, de paz, de tranquilidade na presença de Deus.
Deus abençoe. Até mais.